A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Augusto Bisneto. Nós estaremos meditando neste momento em mais um tema muito interessante, desta vez voltado para a família. Estaremos refletindo acerca da relação conjugal com o tema submissão não se impõe, se conquista. Nós estaremos refletindo de forma à luz do que as Escrituras falam sobre esse assunto, partindo da nossa cosmovisão cristã, tendo em vista que temos a palavra de Deus como a base para a explicação do nosso modo de viver, da nossa conduta. Fique ligadinho conosco, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, de compartilhar, a fim de que outras pessoas também sejam edificadas. Quero desde já convidar você para estarmos meditando no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, os versículos 22 em diante, e veremos essa questão da submissão dentro do contexto secular e do contexto bíblico, Tendo em vista que na nossa sociedade pós-moderna, com a influência do pensamento progressista e todas as conquistas e realizações da cultura através das conquistas das mulheres, nós vemos que a palavra submissão ela adquiriu uma conotação pejorativa, uma conotação que na atualidade ela não reflete o pensamento bíblico, Tendo em vista que hoje a mulher ser submissa pode ser entendido tanto como uma escolha de vida, uma opção, como também pode ser entendido como um sinal de fraqueza, como uma dominação masculina, como o enquadramento dentro de uma visão de mundo que privilegia o homem. Mas o nosso olhar não é dentro dessa ótica, dessa visão do pensamento progressista, e sim à luz da palavra de Deus. Então, com muito respeito, nós estaremos tratando deste assunto, sabendo que, à luz da palavra de Deus, a submissão tem a ver com estar debaixo de uma missão, com uma atitude que é voluntária, com uma auto-obrigação, ou seja, quando a pessoa assume o compromisso de estar debaixo de uma missão em favor de outrem, que nesse caso, à luz da palavra de Deus, a mulher ela tem o seu papel definido na relação conjugal, assim como também o homem. Nós vemos que Paulo, quando trata esse assunto, ele diz que a mulher ela deve submeter-se ao seu marido da mesma forma como a igreja ela está submetida a Cristo. Não podemos esquecer de forma alguma que o nosso padrão de conduta está baseado na palavra de Deus. Dito isso, é importante a gente fazer essa avaliação, de como é o exemplo de sujeição, o comprometimento que a igreja tem em relação a Cristo. E Paulo diz que a mulher, de igual modo, deve ter esse mesmo compromisso, essa mesma seriedade para com o seu marido. É esse o ideal de Deus, o padrão de Deus para a vida conjugal. Podemos ver também que isso traz uma responsabilidade muito grande sobre o homem. É importante a gente ressaltar que esse padrão de submissão revelado na Bíblia não é algo natural, é algo que é construído, ele não vem dado, não é algo que já está pronto. É necessário que haja uma construção social no que diz respeito à vida do casal, para que se gere esse ambiente em que a submissão seja algo possível, Muitas mulheres, elas não são submissas, ou até isso gera uma complicação, de como a mulher ser submissa se o homem
não inspirar confiança. Por exemplo, se for alguém cujo comportamento, cuja conduta não inspire na mulher a confiança necessária para que ela esteja nesse compromisso, nesta missão de estar ao seu lado, o ajudando, né, sendo sua ajudadora, como diz as Escrituras, por toda a vida. Então, devemos analisar essa questão considerando isso, né? Qual é a responsabilidade do homem nesse papel? Essa submissão deve ser algo imposto, o homem deve exigir que a mulher se submeta, ou ele deve, através das suas ações, conquistar esse nível de comprometimento da sua esposa, da sua amada, da sua companheira? Podemos dizer que é complexo, né? Como uma mulher, por exemplo, ela pode submeter-se a um homem se ele for egoísta, se ele não priorizá-la ou não priorizar a sua família. Então, muitos homens esperam da sua esposa um compromisso, uma renúncia, uma entrega, um nível de comprometimento, de fidelidade, quando eles próprios não dão algo em troca. Eles não proporcionam esse mesmo tipo de sentimento em relação a ela. Ora, se eu quero que a minha esposa se submeta, que ela esteja comprometida, que ela esteja debaixo de uma missão para comigo, eu preciso, de igual modo, me comportar em relação a ela. A melhor maneira de ser amado é amar também. A melhor maneira de ser feliz é fazendo a nossa esposa feliz, né? O casamento, ele é isso, ele é uma troca em que a gente não busca apenas receber, mas especialmente proporcionar ao nosso companheiro aquilo que a gente gostaria de ter, a maneira que a gente gostaria de ser tratado. Vale também dizer, ainda refletindo sobre esse assunto, né, que é necessário que o homem crie um ambiente conjugal que gere confiança na sua esposa, que gere segurança, que gere estabilidade, pois é difícil se submeter a um homem desequilibrado, a um homem que não controla o orçamento doméstico, a um homem que é desequilibrado nas suas emoções, desequilibrado em relação aos relacionamentos familiares, aos relacionamentos, né, sociais, ou até mesmo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo. Como ser submissa a uma pessoa que gasta todo o dinheiro do orçamento doméstico, que não tem controle, né, sobre as finanças, que se endivida, que não sabe lidar com dinheiro. Então, são situações complicadas. Eu entendo que é necessário, por parte do homem, de fato, que criar esse ambiente que produza segurança, confiança, estabilidade. É uma mulher que tem um marido que se comporta dessa maneira, por certo, com muito prazer, ela vai acolher as ideias do seu marido, suas opiniões, ela vai abraçar, né, a sua visão de mundo, suas motivações, tendo em vista que ela vai perceber que ele quer o melhor para a família e que ele está dando o melhor de si na felicidade do casal. Outro ponto importante sobre a questão da submissão, que como se faz para se conquistar a submissão, eu poderia dizer que é a questão de criar um espaço de escuta, né? O homem precisa saber ouvir, precisa valorizar a opinião da sua esposa. A mulher, quando ela percebe que ela é valorizada, que ela é respeitada na relação, que o seu marido não toma decisões importantes sem ouvir a opinião dela, sem considerar a sua opinião. Quando a mulher percebe isso, de bom grado também ela vai abraçar essa missão, esse compromisso de estar ao lado do seu marido em qualquer situação. E o legal nisso é que quando as coisas não vão bem, né, até mesmo dão errado, os dois dividem as frustrações, sem que um fique culpando o outro, né? E encaram de frente os problemas, tendo em vista que a decisão foi tomada pelo casal
de consenso, né? E se deu certo, glória a Deus por isso. Se der errado, os dois vão unidos buscar uma solução para este problema. Então, espero ter sido o canal de bênção para a sua vida, que você reflita neste assunto, né, sabendo que é a responsabilidade do homem de amar a sua esposa. A mulher deve submeter-se ao seu marido, tal qual a igreja se submete a Cristo. E o mesmo texto bíblico também diz, né, que o homem deve amar a sua mulher, assim como Cristo ama a sua igreja. Então veja como é grande a responsabilidade que o homem tem. E digo a você, marido, se você deseja ter uma esposa que se compromete com você, que está envolvida, né, nesta relação conjugal para ver o crescimento saudável da família, seja bênção na vida dela. Ame sua esposa, respeite, valorize a opinião dela, né, ofereça um ambiente em que ela se sinta segura e você verá como ela terá prazer de estar ao seu lado, de lhe acompanhar, né, em qualquer circunstância. Então, que Deus abençoe a todos. Fica aqui nosso abraço fraternal e carinhoso. Um beijo no coração. A paz do Senhor para todos.